Jesus, eu estou perguntando o que eu estou fazendo aqui, Jesus. Você já orou por mim? Você sabe aquela história bíblica, quando Daniel foi lançado numa cova que estava cheia de leões? Quantos conhecem essa história? Pois hoje eu estou me sentindo o leão na cova das Danielas. Tenha misericórdia de mim. Amém, queridas? Eu recebi um desafio, e eu gosto de desafio, de pensar um pouquinho com vocês, muito mais do que uma pregação pentecostal, mas a gente raciocinar um pouco juntos à luz da Bíblia, sobre um tema: o empoderamento da mulher à luz da Bíblia. Amém? Onde estão as poderosas aqui? Fala para tua irmã, fala assim: poderosa. Fala para ela assim: poderosa. Glória a Deus. Vamos, eu sei que vocês almoçaram agora há pouco, mas por favor, em respeito não a mim, mas ao Espírito Santo, não durma. Abra a tua Bíblia, ou veja no teu celular, no teu tablet, 1 Coríntios capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12. 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12. Assim diz a Bíblia: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Amém? Compreendeu bem o texto? Amém? Não? Vamos tentar explicar, porque se tivesse compreendido eu já ia passar adiante, não precisaria nem pregar. Mas vamos pensar um pouquinho juntos. Hoje vocês sabem muito bem, é um tema recorrente, assuntos em telenovelas, assuntos em telejornais, a gente encontra revistas sobre isso, livros sobre isso, falando a respeito do empoderamento da mulher. A mulher com o seu poder, o poder feminino, o fato de dar à mulher, de conceder a ela o poder de participação social, participar da vida como um todo. É a conscientização sobre a luta pelos seus direitos, com uma total igualdade de gêneros, ou seja, é tudo igual, homem e mulher, é tudo igual, e todo mundo pode fazer exatamente as mesmas coisas. Em síntese é mais ou menos isto, esse posicionamento das mulheres em todos os campos sociais, políticos e econômicos da vida. É evidente que a Bíblia fala também a respeito disso. A Bíblia fala da mulher desde quando a mulher não tinha nenhum tipo de valor, até ao resgate da mulher em Cristo Jesus, e a gente compreende isso muito bem, e isso fica de uma forma metafórica para nós, quando Jesus ressuscita e passa a mensagem da ressurreição em primeiro lugar para uma mulher. Maria Madalena foi quem recebeu a mensagem e levou adiante e disse: o Senhor ressuscitou. E o Evangelho, uma das bases da pregação é exatamente essa: Jesus está vivo, amém? Jesus ressuscitou. E quem informou, em primeiro lugar, em toda a história da igreja, quem teve o privilégio de falar isso, foi uma mulher, amém? Foi uma mulher, não foi um homem, foi uma mulher, ainda que os homens não acreditassem nelas. Parece que a história continua até hoje, né? Tem homem que não acredita em você? Pois é, mas Deus te deu poder para que você possa fazer valer a pena a sua vida. Amém, querida? Então, olhando para isso, vamos ver o que a Bíblia nesse pequeno texto nos mostra acerca do que é a mulher, do que é o homem, do que é o poder da mulher, o que é o poder do homem, o direito de um, o direito de outro, quando é que eles são iguais, quando é que eles são desiguais. Tudo a Bíblia tem resposta e tem caminho para nós. Primeiro, o verso 11, dá uma olhadinha lá, ele diz: no Senhor. Como é que começa o verso 11? No Senhor.
Ou seja, quer saber como é que é em Deus? Quer saber como é que é no Senhor? Quer saber o que Ele pensa? Quer saber como é que Ele diz que é para ser? Pois a gente precisa, em primeiro lugar, decidir o que nos interessa como igreja. E aí já não tem nem mulher nem homem. O que nos interessa como igreja? Nós queremos a opinião do Senhor ou a gente quer a opinião desse mundo? Porque tem muitas pessoas, não obstante estarem dentro das igrejas, estão consumidas por doutrinas, por filosofias, por ensinos que não têm absolutamente nenhum respaldo bíblico. Tem muita coisa na nossa cabeça, e aí não é somente na cabeça da mulher, mas na cabeça do homem também, que a gente acaba teologizando, arrumando um jeito de falar que aquilo é bíblico. Existem muitas influências de fora que entraram para dentro da igreja. E neste campo do empoderamento da mulher, sem dúvida alguma, a gente percebe que uma rivalidade começa a surgir entre esses dois gêneros, entre a mulher e entre o homem dentro da própria igreja. Uma competição tola, uma competição até certo ponto burra, porque o que nós precisamos entender é que juntos, tanto o homem com a mulher com o homem, nós somos muito melhores, nós somos muito mais fortes, nós somos muito mais poderosos, entre aspas. Estão compreendendo, mulheres? Vocês estão com uma cara de Danielas que eu vou lhe contar. Vocês estão me encarando, eu estou falando e vocês estão me medindo. Tadinho do leãozinho aqui, tem misericórdia de mim. Observe essas coisas, todas essas influências, tudo isso que vem de fora. Paulo já começa explicando assim: olha, no Senhor. Aí eu pergunto para você: você quer aquilo que Deus pensa ou você quer aquilo que o mundo pensa? Você quer aquilo que Deus pensa? Você quer o pensamento de Deus? Parabéns, porque esse é o melhor caminho. Mas cuidado, porque tem muita coisa que está dentro do teu coração, dentro da tua cabeça, que você até acha que isso tem respaldo de Deus, mas não tem. E aí a gente acaba muitas vezes tropeçando. O que você prefere, mulher? E agora falando para a alma feminina, e eu vou dizer uma coisa: feminista geralmente não entende mulher. As feministas não entendem de mulher. As feministas, elas têm, pelo contrário, um pensamento machista de competição com os homens. Mas o que Deus pensa da mulher? Eu, por exemplo, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma tentação com relação ao homossexualismo. Glória a Deus, diga graças a Deus. Aleluia. Nunca duvidei de quem sou como homem. Mas você sabe que eu fui criado, presta atenção, numa mesma casa, uma mãe, uma avó, uma tia e duas irmãs mais velhas. Então eu posso dizer, eu entendo um pouco de mulher. Eu entendo um pouco de mulher. A minha sogra um dia disse que eu sou o Chico Buarque do Evangelho. Porque diz que o Chico Buarque entende muito da alma feminina. Não sei, mas eu posso dizer que eu sei que entendo muito da alma feminina. E isso que eu vou tocar agora, você precisa mais ou menos trabalhar dentro do teu coração, não somente aqui, mas depois também. Entre a realidade e a fantasia, o que você prefere? Verdade? Vocês falaram muito rapidamente. Entre a realidade e a fantasia, o que você prefere? É evidente que dentro de uma resposta racional e inteligente, a gente sempre vai falar que a gente prefere a realidade. Entretanto, a realidade sempre é dura. A realidade é desafiadora. E a gente gosta muito do quê? Da abstração. A gente gosta muito do quê? Da fantasia. A gente gosta muito de achar assim: ah, ele está comigo, ah, ele não conhece Jesus, ah, mas Deus pode fazer uma obra na vida dele. Eu ouvi um falar Deus. A gente, por exemplo, tem muito cara doido por aí, falar um pouco dos homens também. Vai ser uma no cravo, outro na ferradura. Mas tem muito homem por aí
que, por exemplo, é completamente irresponsável com a sua vida financeira, nem sabe quanto é que ganha, nem sabe quanto é que gasta, e aí ele quer um troço, ele vai lá, ainda bem que eu tenho crédito, e passa o cartão dele, ainda que isso vá, às vezes, até acabar com o casamento dele. Mas ele fala assim, não, Deus é fiel e Deus vai honrar. Aí a gente sai da realidade, a gente passa para a fantasia. E tem muita fantasia na cabeça da igreja. Não só a mulher sofre com isso, o homem também. Mas a tendência é que muitas vezes a cabeça da mulher é muito mais fantasiosa do que a do homem. Se você olhar, por exemplo, hoje, o que é mais verdadeiro? O Google ou o Facebook? Vocês não me dão umas 2 horas, meu amor, para poder falar? O que é mais verdadeiro, o Facebook ou o Google? Evidente que é o Google. Por quê? Porque no Facebook todo mundo é feliz. No Facebook você mostra o quê? Você chega lá, né? E tira uma foto, você, seu marido, seus filhos, uma foto feliz, com um sol lindo atrás, e coloca lá, para mostrar que a sua família é feliz. Mas chega em casa e fica pensando, puxa, meu marido não me procura como mulher, já tem para mais de mês. Aí você fica pensando, será que ele é gay? Será que ele virou a casaca? Aí o que você faz? No Facebook você mostrou aquilo que você gostaria que fosse. Você vai para o Google e escreve, como saber se meu marido virou gay? Escreve isso lá, e o algoritmo do Google vai mostrar para você, vai te dar um monte de resposta. Por quê? Porque no Google a gente é verdadeiro. No Google ninguém está nos vendo, a gente pergunta a verdade. No Facebook o que a gente faz? No Facebook, querida, a gente chega lá e mostra a nossa idealização. Portanto, quando a gente fala do empoderamento da mulher, a mulher tem que entender o que ela quer de fato. Ela quer a realidade ou ela quer a fantasia? Porque por mais que a gente seja fantasioso, ou no caso de vocês fantasiosas, a realidade cobra o preço. O tempo passa e ela apresenta a conta. Então não adianta eu tentar ser aquilo que na verdade não sou. Não adianta eu tentar achar que vai ser assim simplesmente porque quero. Eu preciso, sobretudo, ser bíblico nessa hora e saber que Deus tem uma resposta que, se num primeiro momento não vai alegrar o meu coração, pode ter certeza que é uma resposta segura, que vai preservar a minha alma, que vai preservar a minha casa, vai preservar o meu matrimônio, vai preservar os meus filhos, e certamente eu vou colher bons frutos disso tudo, ainda que tenho que pagar o preço daquilo que é real. Amém, queridos? Você concorda com isso? Então dê um aplauso ao Senhor. Segundo lugar, depois que ele fala no verso 11, no Senhor todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Paulo diz que existe o quê? Uma interdependência. Eu dependo da minha esposa, ela depende de mim. E nós dois dependemos de Deus. Mas eu sem a minha esposa, eu sou menor. Ela sem mim, ela também é deficiente. O homem é menor quando ele é privado da mulher, daquilo que a mulher tem para ele, aquilo que ela pode lhe acrescentar. Do mesmo modo, a mulher também não é completa quando ela prescinde do homem, ela não é acrescentada. Veja o exemplo de Jesus. Eu vou dar um exemplo de um homem, dar o exemplo de Jesus. Lá em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Não estava enxergando o texto, eu lembrei que eu tenho óculos. Sabe o que é? É que eu não nasci de óculos, eu não era assim. Vamos lá. O verso 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E quem é a igreja? Verso 23, a qual é o seu corpo. Nós estamos falando de plenitude aqui. Ele diz, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Querido, repare que a igreja, a figura da noiva, ela plenifica Jesus. Você consegue entender um troço desse?
Jesus sem a sua igreja não é pleno. Jesus precisa da sua igreja. Jesus precisa da noiva. E graças a Deus Ele tem uma noiva. E nós estamos aqui como noiva de Cristo nessa tarde. Amém, mulheres queridas? Preste atenção nisso. Quando o relacionamento se estabelece debaixo das diretrizes de Deus, dentro daquilo que Deus pensou, dentro daquilo que Deus imaginou, entenda o que eu vou lhe dizer, nós vamos nos tornando melhores. Você casou, quantas aqui são casadas? E quantas aqui querem casar? E quantas aqui têm esperança de casar? Aleluia. Deus te abençoe por tua sinceridade. Aleluia. Pois eu vou lhe dizer, você que é casada, você casou para ser uma pessoa melhor em nome de Jesus. Você que ainda não casou, não desista do casamento, mas você vai casar para ser uma pessoa melhor. A plenitude de Jesus está no seu relacionamento com a igreja. Jesus sem a igreja, ele é incompleto. Dá para imaginar uma coisa dessas? É isso que Paulo fala ali, que a igreja completou Jesus. Portanto, eu dou graças a Deus, porque a minha esposa me completa. Eu dou graças a Deus, porque eu completo a minha esposa. E você tem que dar graças a Deus pelo teu esposo, porque você o completa. E que ele aprenda a dar graças a Deus, porque você, além de completá-lo, ele também te completa. Querida, entenda que essa história do empoderamento feminino, e aí a gente vai entrar numa questão que eu sei que já tem mulher pensando, mas a gente está apanhando, a gente é muito surrado. A gente vai conversar sobre isso, espera um pouquinho. Mas repare que essa ideia do empoderamento feminino é para exatamente rachar a relação, é fazer com que exista uma guerra entre homem e mulher. Mas Cristo Jesus já nos reconciliou na cruz do Calvário, e nós aprendemos pela palavra que juntos nós somos muito melhores. Amém, mulheres brilhantes? Em terceiro lugar, eu tenho que compreender a gênese humana, da formação e do porquê de Deus ter criado o homem e de ter criado a mulher. Porque o verso 12 diz assim: porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. A Bíblia diz que a mulher provém do homem. Você sabia disso? Quem sabia disso? Jesus, nós vamos ter que fazer escola dominical. Como é que a mulher surgiu? Ah, você sabia, glória a Deus. Então você veio da onde? Eu vim de Deus. Você veio do homem. Deus pegou a matéria-prima. Tem outro que chega para mim e vai reclamar assim, a minha mulher que não sei o que, minha mulher, aquela história boba, eu parei a minha cruz, não sei o que. Escuta, querido, é o seguinte, a mulher nasce da gente. Se essa mulher é ruim, é porque a matéria-prima é muito ruim, hein, cara? Agora eu ganhei ela. Quando elogio a minha esposa, eu fico super feliz. Eu falo, mas também com essa matéria-prima, que você poderia imaginar? Vocês vieram da gente. A mulher veio do homem. A mulher, ela foi uma encomenda de Deus para suprir. Agora eu vou virar poeta. Ela foi uma encomenda de Deus para suprir a necessidade do homem. O homem se sentia muito só, e Deus falou assim: não é bom que esse cara esteja só. Eu vou fazer alguém muito especial para ele. O que Deus fez era bom, não foi ruim. O homem que foi já ia falar um troço feio aqui. O homem que foi um bobo,
O homem que foi um bobo deixou que a mulher fosse tocada por uma conversa com Satanás. E tem muitos homens que veem a mulher conversando com a serpente e não faz nada, ele fica quietinho. E depois que ela tropeça, ele fala assim: mas também essa mulher aí. Mas ele estava vendo tudo e ele foi omisso. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, porque sei que Deus, olhando para mim, fala assim: Laerte não pode ficar só, mas eu tenho uma encomenda muito especial para ele. No bom sentido, você é uma encomenda de Deus. Deus te levanta para você suprir uma necessidade, e uma das maiores necessidades dos dias atuais. Você sabia que na Inglaterra hoje eles estão criando o Ministério da Solidão? Ministério da Solidão, só para tratar de gente que vive sozinha. A solidão é um mal desses tempos também. E eu agradeço a Deus porque eu não estou só. Deus me deu a minha esposa. O homem necessita da mulher, e não somente para fazer sexo, é muito mais do que isso. Por isso, querida, tá falando só para mulher é complicado. Por isso, amadinha, que se ela não vier, não tem problema, eu emendo. Amadinha, entenda o que eu vou lhe dizer. Que coisa, a mulher, ela se sente realmente dentro do propósito, sabe quando? Quando ela é desejada. Quando ela é desejada. Por quê? Porque Deus fala assim: eu tenho um presente para você. E já pensou, o homem fala assim: não quero, leva de volta. Mas quando o homem olha e ele deseja, por isso a mulher, dentro do desequilíbrio produzido pela queda, a mulher sensualiza. Por quê? Porque ela precisa ser desejada. Você precisa ser desejada pelo teu marido. Você precisa se sentir: eu faço falta para ele, ele me quer, ele me ama. E hoje nós temos visto essa frieza nos relacionamentos. Parece aquela história daquele homem que sei lá, estava com uma mulher não sei quanto tempo, né? E aí o cara foi lá visitá-lo, e ele está lá. E aí daqui a pouco ele chega e fala assim: oi, queridinha. Já era um velho, né? Aí ela vem, fala assim: queridinha, traz uma aguinha para nós aqui, para o convidado. Aí ela vai lá, traz a água. Aí passa um tempinho, ele fala assim: oi, queridinha. Aí ele aparece de novo. Ela aparece de novo: pois não. Traz um cafezinho para nós aqui, tá? Não, eu vou fazer o cafezinho, fez o cafezinho e tal. Aí quando chega no terceiro queridinho, o cara fala assim: puxa, que coisa bonita a sua relação. Até hoje o senhor chama ela de queridinha. Poxa, que bonito, o senhor trata ela assim, queridinha. Eu falei: não, eu chamo de queridinha porque eu nem sei mais o nome dessa praga. Aí eu chamo de queridinha. Que horror. Que coisa horrorosa. A mulher precisa se sentir querida. Deus não criou a mulher para ser escorraçada. Deus criou a mulher para ser amada. E deu essa responsabilidade não para outra mulher, viu? Deu essa responsabilidade para o homem. Por isso ele diz: maridos, amai vossa mulher. E eu gosto muito do texto que diz: amai vossa mulher. Ele não está usando amai vossa esposa, vai a nossa mulher. Porque tem gente que fala assim: não, ela é minha esposa. Tudo bem, a apóstola Simone é minha esposa, mas acima de tudo é minha mulher. A relação que eu tenho com ela é entre homem e mulher. E tem muita coisa já dentro de casa que não funciona como homem e mulher. Funciona como dois amigos. A gente é amigo também, mas a gente é muito mais do que amigo. A gente é amante. E a mulher precisa se sentir querida, porque senão ela adoece, senão ela vira feminista, e daqui a pouco ela já não entende mais de mulher. Ela vai se tornando, vai olhando a lógica da vida com a cabeça do homem.
E aí está o grande erro quando a gente quer empoderar a mulher, e eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, minha mulher é poderosa e faz muitas coisas. Eu fico dentro de casa lá, lendo os meus livros, como eu gosto de ler, orando, lendo a Bíblia, e essa mulher está voando as tranças por ali. Eu falei outro dia com o Thales, Thales, impressionante, a tua mãe é tão poderosa, tão ativa, que eu fico cansado só de vê-la trabalhar. Jesus amado, não tenho nada contra isso. O problema é que os efeitos colaterais do pecado, eles geraram essa distorção da criação. A queda interfere no projeto de Deus. Querida, você precisa compreender isso. Você vem de um homem, porque a mulher vem do homem. Mas aí depois fala assim, não, mas o homem vai depender da mulher. Porque se eu não estou enganado, depois disso, não teve homem nenhum que tenha parido uma pessoa. Ou tem? Por mais que o homem queira ser mulher, ele sempre vai ser uma caricatura grosseira, porque ele nunca vai ser mulher. E por mais que uma mulher quiser ser um homem, caricatura grosseira, palhaçada do inferno, nunca será um homem. Depois que a mulher vem do homem, todos os homens nascem de mulher. E eu agradeço a Deus porque nasci de mulher, não sou uma aberração. Graças a Deus por isso. Então nós dependemos uns dos outros. A gênese humana, ela está exatamente aí. Em quarto lugar, meu amado, eu tenho que entender que nós somos iguais, mas a igualdade, ela pressupõe a consideração das diferenças. Somos iguais perante Deus, tanto o homem como a mulher? Sim, mas nós temos que compreender que existem diferenças entre nós, e quando essas diferenças, elas não são observadas, o que acontece? Nós perdemos o melhor que existe, tanto no homem como na mulher. O princípio da igualdade, ele tem que observar as situações diferentes. E quando a situação é desigual, a gente tem que tratar desigualmente. Isso não sou eu que estou dizendo, não, é a Constituição brasileira. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Evidente. Se fosse tudo igual, pega lá a Marta, jogadora de futebol da seleção brasileira feminina, que agora assumiu o novo romance dela, já não está mais namorando uma colega de clube lá da Suécia, agora ela está amando uma colega de clube que joga com ela nos Estados Unidos. Esses são os exemplos que nós temos por aí. Mas então, é tudo igual? Então bota a Marta para jogar futebol junto com os homens, e veja se é tudo igual. Aí tu fala, mas não é justo. Claro que não é justo. Ou seja, eu tenho que observar as desigualdades. E isso acontece em todos os campos, não para inferiorizar a mulher, que aí é o abuso dessa autoridade. E é exatamente aí que eles se apegam. O homem, com esse discurso, ele tem solapado as mulheres. Eu sou a favor disso? Pelo contrário, eu sei o quanto os homens são cruéis com as mulheres, mas eu não posso de forma alguma alimentar uma disputa entre os sexos. Lá em Gálatas, no capítulo 3, 28, anota aí, diz a Bíblia: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele está dizendo, da mesma forma que a partir da obra da cruz, já não há para Deus nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, também já não tem nem homem nem mulher. Todos nós somos iguais dentro desse tratamento. Ou seja, Jesus derramou o seu sangue, tanto por um como por outro. O sangue de Jesus salva o masculino, e o sangue de Jesus salva o feminino também. Está tudo igual. Mas na prática, na vida, na condução da vida, a gente sabe que não é assim. Para Deus, somos todos iguais.
O sangue que salva o masculino é o mesmo que salva o feminino, mas as diferenças são enormes. Fisicamente a gente sabe. Se você olhar o tempo de um homem nos 100 metros rasos e o tempo de uma mulher, não existe uma mulher que tenha corrido 100 metros rasos abaixo dos 10 segundos. E existe já nem sei quantos homens que já fizeram essa marca abaixo dos 10. Aí bota os dois para correr, é evidente que o homem vai ganhar. Existe diferença? Está provado que sim. Emocionalmente é diferente? Evidente que sim. Eu quantas vezes considero a minha esposa dentro das suas crises exatamente por entender a alma feminina. E muitas vezes o homem e muito homem tosco que precisa ter um papo comigo, porque se tiver um papo comigo ele melhora, pode ter certeza. Existem muito, e vai fazer fila. Tem muito homem tosco que não compreende isso, não consegue entender o que é uma TPM, não consegue entender a alma da mulher às vezes um tanto romantizada. Quantas coisas eu vejo quando minha esposa traz e fala para mim, que eu falo assim, eu penso comigo, isso aí não vai dar certo, mas não falo nunca para ela, isso aí não vai dar certo. Eu nunca chego para ela e falo assim, não meu amor, você está maluca? E tem um monte de homem tosco que faz isso. Não vou mandar se levantar a mão, mas eu sei que muitas de vocês já ouviram isso de homem. Quando você vem com um sonho, com um projeto, coloca diante dele e você é esculachada. Isso é uma usurpação, ele não tem o direito de fazer isso. E eu espero que muitos homens também vejam esse vídeo. Espero que muitos assistam isso. O homem não tem esse direito de machucar você por causa de um sonho teu. Mas com o passar do tempo, em oração, em conversas, em aprendizado, sem dúvida alguma, todas as bobagens que a minha esposa já pensou em fazer na vida, graças a Deus ela não fez nenhuma delas. Por quê? Porque eu peguei a minha cinta e já dei uma tunda de laço nela na hora. Oh, Jesus amado, claro que não. Mas eu sabia que naquele momento eu não precisava ficar com carinha, tem marido que faz assim, vamos ver, Deus sabe. Pô, já machucou a mulher já sai dali. Ou seja, emocionalmente a mulher é diferente também. Claro que sim. E espiritualmente a mulher também é diferente. Mulher, a gente começa a orar aqui, o céu baixa. Vai orar com os homens, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Abre essa boca, homem. Ele abre a boca, mas não fala. Evidente. Mulher é muito mais sensível no mundo espiritual. E eu fico feliz com a sensibilidade espiritual da mulher. Tem muita coisa que espiritualmente a minha mulher percebe antes. E quando ela traz isso para mim, eu já, não sou manipulado por ela. Porque a mulher, quando ela toma a frente, ela vira Jezabel. Mas ela é excelente auxiliadora quando o marido sabe usar essa bênção que Deus colocou do lado dele. E tem um monte de mulher que não compreende isso, que o homem é mais reservado espiritualmente, e fala assim, meu marido é frio, meu marido não se converte, o meu marido precisa mergulhar no espírito, não mergulha. Aí estão os dois dentro da igreja, e aí começa ali a glória a manifestar, ela... e aí daqui a pouco ela olha para o lado, e o marido está lá assim, ó. Aí ela falou... Claro que vocês são muito mais sensíveis. Mas as diferenças, elas devem ser respeitadas. Somos iguais? Amém? Sim ou não? Somos iguais. Mas temos diferenças? Fisicamente? Não vou dar aula para você. Daniela, ai Jesus, Leão está se intimidando. Não vou dar aula de anatomia, mas todo mundo sabe que é diferente. Emocionalmente é diferente, espiritualmente é diferente. Portanto, não adianta o homem querer ser mulher, a mulher querer homem, porque isso é aberração e nunca serão. É aqui que entra o assunto desse capítulo 11, querido. Porque esse capítulo 11 de 1 Coríntios é sobre a autoridade da mulher, do homem sobre a mulher. Que é uma coisa que muita mulher fala, não, sobre mim não tem autoridade. É interessante porque a gente olha assim, fala assim, não, Deus é a minha cobertura. Todo mundo topa, ai que bom, Deus é a autoridade sobre mim.
Mas quando você fala que, olha, mas tem esse aqui, esse pastor é autoridade sobre você, já tem um monte de rebeldia. E dentro de casa também, meu Deus do céu, assim também vai. A gente gosta da cobertura de Deus, mas a gente parece que não gosta muito quando isso é exposto através de uma pessoa. A gente não gosta muito disso. E lá em Corinto, muitas mulheres queriam se emancipar, muitas mulheres queriam mostrar dentro da sociedade de Corinto que eram livres, cortavam seus cabelos, deixavam baixinhos. A última moda de Corinto, que as prostitutas usavam, as mulheres cortavam os cabelinhos, ficavam mais bonitinhos, assim. E muita mulher começou a fazer isso, começou a trazer problema dentro da igreja. E Paulo falou assim, então que use véu. Ou você não sabe que o cabelo é dado como mantilha? Que use véu. Por quê? Porque dentro de um contexto cultural, isso era extremamente grave, porque isso trazia escândalo, trazia confusão à cabeça de toda a comunidade. E a palavra véu que Paulo usa aqui, é a palavra exousia, que é exatamente autoridade. Ou seja, o homem, ele é dado como autoridade. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus, e como cristãos não achamos nenhum problema, mas nos rebelamos quando alguém se coloca como autoridade, ou é posta como autoridade sobre nós. Esse é o problema. O problema é que a autoridade nos é dada, ou nos é oferecida para nos preservar, para nos guardar. A autoridade é uma bênção sobre nós. Você acredita nisso? São poucos que acreditam, mas a autoridade é posta sobre nós exatamente para isso, para nos preservar e para nos guardar. Mas quando a autoridade ela é utilizada para usurpar, para passar por cima, quando ela se torna um pretexto para massacrar alguém, já se desconfigurou a autoridade. E aí tem muito que falar assim, ninguém vai botar cabresto sobre mim. Eu estou em Cristo Jesus e não tem ninguém quem manda em mim. Não está em Cristo Jesus coisa nenhuma. E tem muito desconceito dentro do casamento. Mulher que age exatamente assim, se rebelando contra uma autoridade que lhe foi dada para ser bênção. E que o homem, muitas vezes, inapto a isso, acaba utilizando para massacrar a mulher. Mas isso não tem nada a ver com o princípio bíblico, e sim com a queda e com a falta de entendimento dessas pessoas, que se utilizam de uma coisa boa para fazer algo ruim. E essa disputa, ela é estimulada. Você pega, por exemplo, a questão do feminicídio. É evidente que é uma coisa grave, matar mulheres, arrebentar com as mulheres. É evidente que é uma coisa grave, mas perceba uma coisa, queridos. Tem um dado aqui para você. Em 2016, dados fiéis, entendeu? Dado pelas autoridades brasileiras. 61.283 mortes violentas, ou seja, por assassinato no Brasil. Você sabe quantos desses 61.283 foram mulheres? Chuta aí. Eu estou falando de 61 mil pessoas, mais de 61 mil pessoas assassinadas no Brasil. Sabe quantas foram mulheres? 4.903. Nem 5 mil. O resto tudo homem. Ou seja, 92% dos assassinatos no Brasil, os homens tanto cometem como são vítimas. Ou seja, isso mostra que não é algo localizado para a mulher. Ou seja, o brasileiro é um dos povos mais violentos da face do Brasil, da face do planeta. O brasileiro é violento. Ele é violento com a mulher, ele é violento com a criança, e ele é violento com ele mesmo. Mas aí a gente usa isso como se a mulher fosse vítima, e ninguém fala isso. Ninguém fala isso. E por favor, não distorça as minhas palavras. Eu não estou aqui defendendo feminicídio. Eu estou aqui dizendo que nós não podemos embarcar numa conversa dessas, achando que somente as mulheres são vítimas. Todos nós somos vítimas de um governo vil de muitos anos sobre essa nação. Somos vítimas sim de uma violência absurda, diabólica, que precisa ser mudada dentro da nossa nação. Mas a gente usa isso para quê? Para fortalecer discurso feminista. Eu não fico feliz com nenhuma morte e acho um absurdo com um homem covarde
vai bater numa mulher, um homem covarde. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: o meu marido me bateu, se eu falaria com ele? Eu falo assim: não, vai lá na delegacia e denuncia, Lei Maria da Penha. Você tem que ir lá e fazer isso aí. Querido, tem coisa que é para oração, tem coisa que é para ação. Graças a Deus por essa lei. Ai, mas eu tenho vergonha. Então não reclama. Não tenha vergonha. Fale. Mostre. O que nós não podemos é criar uma disputa entre nós. Eu aqui, como leão, Jesus, leãozinho, eu não quero, representando os homens, nós temos que acabar com isso. Porque você pode falar: não, mas isso não acontece na minha vida, graças a Deus. Mas o que isso está de uma forma subliminar na cabeça de muita gente dentro da igreja é uma coisa absurda. Eis aí a razão da destruição de muitos casamentos. Gente que não quer mais, de forma alguma, o acerto, quer ter razão. Gente que vem conversar comigo querendo ter razão, eu nem converso, não vou perder tempo. Se você, mas você não acha que eu tenho razão? Eu falei: não, aqui a questão não é razão, querida. Você quer ou não quer a reconstrução do teu casamento? Portanto, aí outra, tem um dado pior ainda. Desses 61 mil, tá? 53% são jovens de 15 a 29 anos. Jovens. Uma geração que está sendo ceifada por essa violência. E muitos falam que isso é uma exclusividade de uma violência mulher, e não é. O brasileiro é violento, mas em nome de Jesus, Deus vai mudar essa história, para a glória, para o louvor. Você acredita nisso? Então dê um aplauso de crente ao Senhor. Portanto, à luz da Bíblia, fomentar uma batalha entre os sexos é uma burrice. Por quê? Porque eu preciso da minha esposa, ela precisa de mim, um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva do Senhor. Jesus recebeu toda a autoridade, a Bíblia diz que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade, e não teve ninguém que tenha servido mais a humanidade, mais os homens, do que o Senhor Jesus. Portanto, a autoridade é colocada sobre nós, para que nós nos tornemos servos das pessoas. Se Deus colocou autoridade sobre mim, sobre a minha esposa, para a minha vida, sobre a minha esposa, é para que eu possa servi-la, e dessa forma a gente resgata o princípio bíblico. Amém? Em quinto lugar, estou correndo, aleluia, e estou suando. Em quinto lugar, Efésios capítulo 2, verso 14, 16 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo está falando aqui a respeito da obra da cruz, que acabou com a inimizade entre gentios e judeus, fez um só. Se Deus é poderoso para pegar gentios e judeus e fazer um único povo, Deus é poderoso para pegar um homem e uma mulher para fazerem deles uma só pessoa. Eu tenho que acreditar que em Cristo Jesus, presta atenção, em Cristo Jesus nós derrubamos isso, e a mulher vai se sentir tão feliz assim como o homem também se sentirá feliz. Se Deus pode fazer isso entre judeus e gentios, Ele pode fazer isso entre nós. A gente tem que acreditar que Ele é poderoso para nos transformar. Você acredita nisso? Ele é poderoso para nos mudar. Eu vou contar algo aqui para vocês. Eu não quero chocar vocês, e não quero que ninguém aqui se escandalize com o que eu vou dizer, mas eu tenho que falar. Minha esposa está ali, a apóstola Simone. A maioria não sabe disso. Mas a apóstola Simone, antes desse aqui que está falando contigo, ela teve 4 maridos. 4 maridos. Eu sou o 5º marido. Só que esses 5 maridos que ela teve, sempre fui eu. Só que esse marido que hoje tem quase 60 anos, não é aquele marido quando nos casamos, eu com 24 anos de idade. A gente muda,
Em Cristo Jesus somos transformados. Eu tenho que acreditar nisso, porque senão eu nem prego o Evangelho. Se eu não acreditasse que as pessoas podem ser transformadas, eu não pregaria o Evangelho. Mas eu tenho visto a transformação do Senhor na vida dos outros, mas eu tenho visto muito mais a transformação de Deus na minha vida e na vida de minha esposa. Eu aprendi com um rabino, isso é um dado da biologia, que a cada ciclo de 7 a 10 anos, todas as nossas células, elas não são mais as mesmas, elas são transformadas, elas mudam. Ou seja, você de 10 anos atrás não é mais você. Isso que você está pegando aí não é aquilo que você pegava 10 anos atrás. Por isso que às vezes a gente vai ficando enrugadinho, assim, mas a gente é mudada, a gente é transformada. O corpo humano passa por uma recalchutagem de 7 em 7 anos. E eu agradeço a Deus porque nesses quase 35 anos de casamento, eu sou o 5º marido dela. E pode ter certeza que essa versão é a melhor versão. Intimei ela agora. Pois eu tenho certeza, você será uma versão muito melhor para o teu esposo. Em nome de Jesus, receba isso, para a glória do Senhor. E creia que você também vai ter um marido muito melhor do que já foi. Em nome de Jesus, Ele é poderoso para fazer essa obra. E para a gente finalizar, em 6º lugar, à luz da Bíblia, o empoderamento da mulher tem a mesma fonte do empoderamento do homem. A mesma fonte. Diz a Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder. Receberemos o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o problema é que o poder que Deus nos dá não é compreendido com o mundo, porque o poder de Atos dos Apóstolos é muito mais poder para você ser do que poder para você obter. E o poder do empoderamento feminino nos dias de hoje é passado como o poder para a mulher para que ela possa ter. Mas a Bíblia nos dá o poder para que a gente possa ser. A gente recebe poder e a gente se torna o quê? Testemunha. O teu casamento será um outdoor de Deus, testemunhando a transformação, a mudança de Deus na sua vida. Você será uma grande bênção, teu marido será uma grande bênção, teus filhos serão uma grande bênção. Poder para testemunhar que o homem pode ser homem à luz da palavra, dentro daquilo que Deus imaginou. E poder para a mulher ser a mulher na sua plenitude física, emocional e espiritual. Portanto, queridas, vocês são maravilhosas, vocês são poderosas, vocês são brilhantes, mulheres. Não se sinta menor, porque você não é menor.